Oi, gente, tudo bem? Quando esse vídeo acabar, você vai ter aprendido 8 fatos sobre o assédio moral que toda mulher precisa saber. Mas antes de começar, eu quero me apresentar. Me chamo Érica Silva, sou advogada trabalhista e especialista na defesa dos seus direitos. Estou sempre aqui, às quintas-feiras, para trazer conteúdo novo para você, facilitando o seu conhecimento quanto aos seus direitos. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para ficar por dentro dos nossos vídeos e se inteirar dos seus direitos. Além disso, te convido a acessar o meu site advocaciafeminina.adv.br. É uma página destinada a esclarecer todos os seus direitos e ainda pode ser o nosso canal de comunicação. Pesquisas revelam que 76% das trabalhadoras apenas reconhecem ser vítimas de assédio moral quando apresentadas as diversas situações que esta conduta é praticada no ambiente de trabalho. Ocorre que são diversas situações que a trabalhadora é submetida no seu local de trabalho e que podem ser caracterizadas como assédio moral, como, por exemplo, receber gritos e xingamentos sistematicamente, receber de pessoas do sexo oposto convites para sair ou insinuações constrangedoras, ser criticada ou receber piadas sobre a sua vida pessoal ou hábitos, ser ameaçada verbalmente, levando em consideração a dificuldade que a maioria das trabalhadoras possuem em identificar essas práticas no seu local de trabalho, é que eu resolvi selecionar 8 fatos sobre o assédio moral que toda trabalhadora precisa saber. O primeiro fato diz respeito ao que caracteriza o assédio moral, pois atinge a maioria das trabalhadoras, tendo em vista suas características físicas, raças e etnias. A busca pela equidade de gêneros é um dos fatores que levam para um ambiente de trabalho de competições, desrespeitos e discriminações em relação à mulher. É caracterizado na conduta repetitiva, através de gestos, palavras, verbais ou escritas, e ou comportamentos que a expõem a trabalhadora com o intuito exclusivo de humilhar, constranger e hostilizá-la durante a jornada de trabalho ou no exercício de sua função. Tais atos ofendem a personalidade, dignidade e integridade física e ou psíquica da trabalhadora. Provocam um total desequilíbrio dessa trabalhadora em suas relações de trabalho e nas suas relações pessoais. Inúmeras são as formas de você identificar se é uma vítima de assédio moral no seu ambiente de trabalho. Por isso, destaco aqui algumas práticas para que você não se submeta a condutas humilhantes e vexatórias por parte dos assediadores, mas principalmente possa denunciá-los. A primeira é escolher a vítima e a isolar do grupo. Impedir a vítima de se expressar e não explicar os motivos. Rir e zombar das colocações de opiniões dadas pela vítima. Fragilizar, ridicularizar, inferiorizar, menosprezar a vítima em frente aos seus colegas de trabalho. Responsabilizar publicamente a vítima por situações que não esteja envolvida. Além disso, existem pessoas que consideram as práticas de assédio moral como verdadeiras brincadeiras e acham que tais atitudes são normais. Porém, você precisa ficar atenta para verificar quando essas brincadeiras passaram do ponto. Mas quando as brincadeiras passam do ponto e viram assédio moral no seu ambiente de trabalho? Um dos principais sinais é quando a relação de trabalho não é mais saudável, quando lhe causa desconforto e insatisfação. Você passa a se sentir desprestigiada, desrespeitada, discriminada e insatisfeita. Além disso, passa a ter receio do convívio com o seu agressor a ponto de refletir em sua saúde física e mental, aflorando sintomas
tais como a ansiedade, tristeza, irritação constante, depressão, vergonha, baixa autoestima, taquicardia, distúrbios digestivos, tremores, alteração do sono. Além disso, pode acarretar consequências sociais, como retraimento nas relações com amigos, parentes e até mesmo com os colegas de trabalho, e profissionais, como, por exemplo, a redução da produtividade. A vítima passa a ter medo de estar em mesmo ambiente que o seu agressor. O perfil do assediador, na maioria das vezes, é de uma pessoa que se considera superior em relação aos demais empregados, podendo ser um homem ou uma mulher, independentemente da sua colocação na empresa. É importante ressaltar que pode ser o assediador colegas de trabalho sem relação de subordinação, o assédio moral horizontal, colegas de trabalho em que há relação de subordinação, podendo ocorrer a partir do superior hierárquico para o subordinado e vice-versa, neste caso é o assédio moral vertical, e de forma mista, onde o assediador poderá ser conjuntamente o superior hierárquico e o colega de trabalho sem relação de subordinação. Geralmente, o assediador, ele não aceita críticas, sempre ressalta os erros e defeitos dos outros e geralmente tem essas atitudes para encobrir as suas próprias deficiências. Ele busca humilhar seus subordinados sem a presença de testemunhas e principalmente sem qualquer motivo. No início da relação, ele se mostra ser uma pessoa amiga e confiável, mas na primeira oportunidade ele expõe a vítima para todos os colegas. No dia a dia, é uma pessoa grossa, agressiva e perversa nos seus atos em relação aos seus subordinados, sempre com o objetivo de que tenham medo dele. Impõe as suas regras, ideias e projetos, pois sempre quer demonstrar quem manda e quem tem a razão. Quando a sua equipe é elogiada, por exemplo, ele é o primeiro a colher os louros da situação, mas, se recebe críticas, é o primeiro a apontar os culpados e a aplicar as devidas punições. O agressor, ele pode ser qualquer pessoa, mas geralmente atribui grande importância à sua presença, sendo impunível, sente inveja dos demais empregados, principalmente daqueles que se destacam, é arrogante e deseja que todos o admirem, explora as pessoas e não é simpático com os demais empregados. As suas condutas são para intimidar a vítima. Ele é manipulador, autoritário e desmotivador. Não, o assédio sexual é um meio que o agressor utiliza para exercer controle sobre a vítima nas relações de trabalho. Neste caso, o agressor tem um comportamento com teor de cunho sexual, no sentido de forçar, compelir e obrigar a vítima a fornecer um favor sexual, prevalecendo o assediador da sua condição de superior hierárquico. A sua conduta é merecedora de reprovação, sendo considerada desagradável, ofensiva e impertinente. Para sua caracterização, a vítima não deve consentir as investidas do assediador e, ao contrário do assédio moral, a conduta pode ser repetitiva ou não. Segue alguns exemplos de assédio sexual. Gestos ou palavras, escritas ou faladas de caráter sexual, promessas e tratamentos diferenciados, contato físico não desejado, chantagem para permanência no cargo ou promoção, pressão para participar de encontros, conversas indesejadas sobre sexo e dentre outras. E quais são os seus direitos? A trabalhadora, vítima do assédio moral no trabalho, poderá pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é, na verdade, o término do contrato por iniciativa em face da justa causa praticada pelo empregador. Ela poderá ainda, através da justiça, requerer a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais e ou materiais.
Porém, é importante ficar claro que será da trabalhadora o dever de comprovar perante o juiz os fatos ocorridos em relação ao assédio moral. Por isso, fica atenta no próximo tópico, porque eu vou te mostrar como provar o assédio moral. Além disso, um ambiente de trabalho em que ocorre o assédio moral é muito propício ao surgimento de inúmeras doenças, tanto psíquicas quanto físicas. Por isso, se comprovada a relação com o seu trabalho, poderá ser caracterizado o acidente de trabalho, levando a trabalhadora a fazer jus aos benefícios previdenciários. E como fazer para provar o assédio moral? Em muitas situações, a trabalhadora que é vítima do assédio moral não consegue comprovar as investidas do agressor, justamente porque não sabe quais as provas necessárias para evidenciar essa conduta e também qual o melhor momento para obtê-las. Por isso, é de extrema importância que você colete o máximo de provas possíveis para comprovar o assédio e eu vou te dar alguns exemplos. Mensagens eletrônicas via WhatsApp, mensagens virtuais, como por exemplo, e-mails, bilhetes, áudios, vídeos, fotos, imagens de câmeras internas, registro de ligações telefônicas, postagens em redes sociais e principalmente testemunha. Por fim, o seu relato é muito importante. Por isso, sempre seja detalhista na coleta das provas e anotações, deixando para que o seu advogado as avalie. Quais são as consequências para o assediador? Primeiramente, você precisa saber que o assediador ele pode ser punido pelo empregador. Dentre as punições que podemos citar, nós temos as medidas educativas, advertência, suspensão, mudança de setor ou função, alteração da jornada de trabalho e a dispensa por justa causa. A CLT atribui a quem comete condutas de assédio moral falta grave punível com a demissão por justa causa. A empresa não deixa de ter a sua responsabilidade, devendo capacitar periodicamente seus empregados a fim de evitar essas práticas no seu ambiente. Sendo o assediador um servidor público, por exemplo, poderá ser responsabilizado pelos danos morais e materiais sofridos pela vítima. Ainda estará sujeito a se tornar réu em possível ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho ou por uma entidade, como o sindicato, ou ainda no âmbito criminal em casos de assédio sexual. Nós sabemos que o assédio moral é muito difícil de provar e geralmente o agressor age quando a vítima está sozinha e está totalmente desprotegida. E é por isso que falo para você assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. E por fim, eu te dou uma dica de ouro. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e me acompanhe nas redes sociais para não perder assuntos como este. Por hoje é só isso, até a próxima, um forte abraço e muito obrigada pela presença.